Nadzuka Band, professora Pati. Nadzuka Bino, Kainu, Prof. Dani. Bino. Mone, pessoal, como vocês estão? Mone, galerinha, eu sou a professora Daniele, da Escola Municipal São Miguel, e responsável pelo Espaço Maker de Artesanato, Costura e Customização. E eu sou a professora Patrícia, também da Escola Municipal São Miguel, responsável pelo Espaço Maker de Gastronomia. Já sabe qual é o tema da nossa aula? Vamos facilitar um pouco as coisas para você. Olhem esse vídeo. Olá! Vamos conhecer um pouco sobre o continente africano? Ele é o terceiro maior continente do mundo. Ocupa cerca de 20% da área continental da Terra, onde vivem mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso entre os demais. É conhecido como o berço da humanidade, pois há indícios de que o continente foi o primeiro a ser habitado por humanos. Há quem pense que a pobreza domina a África, ou mesmo que tudo é coberto por uma savana cheia de leões e zebras. Mas a sua riqueza, em todos os sentidos, é muito mais do que você já viu ou ouviu. Há uma grande diversidade cultural, o qual possui várias etnias, tradições, religiões e línguas. Além das milhares de línguas africanas, falam-se as línguas trazidas pelos colonizadores. São mais de 2.000 línguas faladas em todo o continente. Ao norte, o continente é atravessado pelo Trópico de Câncer. Ao sul, pelo Trópico de Capricórnio. Além disso, a linha do Equador corta o hemisfério e o meridiano de Greenwich o atravessa a oeste. Dessa forma, a África é o único continente que possui terras nos 4 hemisférios. O continente africano é formado por 54 países. Ele é dividido em 5 regiões: África Setentrional, África Ocidental, África Central, África Meridional e África Oriental. Além dos critérios de localização dos países, é possível regionalizar o continente africano, a partir de suas características étnicas, históricas e culturais. Assim, os países africanos podem ser agrupados em outras 2 grandes regiões: Norte da África e a África Subsaariana. O norte da África é composto por 5 países independentes e pelo território do Saara Ocidental. Sua população é predominantemente árabe e de origem islâmica. Se localizam em sua maioria na parte mais próxima com a Europa. Já a África Subsaariana é composta dos 49 países e se refere à porção sul do deserto do Saara. É ocupada predominantemente por povos negros de várias etnias, com grandes diferenças culturais entre si e grandes contrastes socioeconômicos. O rio Nilo é um importante rio da África. É bastante utilizado para a navegação comercial e o transporte de mercadorias. A agricultura é amplamente praticada nas margens do rio, porque as terras são férteis e úmidas. E você, sabia que a nossa culinária é repleta de pratos e ingredientes originários da cultura africana? Como, por exemplo, a mandioca, o milho, a pimenta malagueta, entre muitas especiarias. A caça, a pesca e a coleta de produtos naturais são uma das principais fontes de renda para a maioria da população africana. A vegetação é caracterizada pela floresta equatorial, savanas predominantes no continente, além da vegetação mediterrânea e estepes. Nas savanas é onde se encontram os leões, as girafas e diversos outros animais, pelo qual muitos turistas procuram a África para fazerem safari. As principais características dos africanos são a musicalidade e suas danças compostas por diferentes ritmos e instrumentos. As danças e as músicas são muito presentes na cultura africana. Então, gostaria de conhecer um pouco mais sobre o continente africano e sua diversidade? Embarque nessa viagem
rumo ao desconhecido, o coração quente da África. Falaremos sobre o Malawi, um país que está localizado no continente africano, com dimensões quase equivalentes às áreas do estado de Pernambuco e Alagoas combinados. Capital e principal cidade deste país é Lilongwe. Malawi é considerado um dos países mais pobres e menos desenvolvidos do mundo, mas isso não diminui seu brilho. Coração quente da África. Essa expressão retrata a hospitalidade do seu povo, pois os malauianos são altamente receptivos e sempre dispostos a ajudar. A alimentação do Malawi é escassa e muito simples. Os malauianos têm o costume de comer utilizando apenas as mãos. Entre os pratos típicos da África temos o chapati, que também é muito consumido no Malawi. Mas o que é o chapati? O chapati é um pão achatado, sem fermento, típico da culinária indiana, mas também muito comum nas mesas dos países africanos e bastante consumido no Malawi. Tem um sabor delicioso, mas sutil. Por isso, pode ser facilmente combinado com quase qualquer prato, doce ou salgado, tornando um prato extremamente versátil e básico. Acho que está na hora mais gostosa da nossa aula, Prof. Dani. Bora assistir o vídeo da prática de gastronomia e aprender a fazer o chapati? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no Espaço Maker de Gastronomia da Escola Municipal Bairro Novo do CAIC com a professora Inayá. Tudo bem, professora? Tudo bem, professora Patrícia? Seja muito bem-vinda ao nosso Espaço Maker. Obrigada. E o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer o chapati. Chapati é uma receita da culinária africana, também muito consumida no Malawi. Nossa, eu não conheço isso. E como a gente pode fazer o chapati? Professor, o chapati nós vamos usar farinha, água, sal e óleo. E uma coisa, não vai fermento, ele é tipo de um pão. Um pão que não vai fermento. Isso mesmo. Ah, essa eu quero ver, professora Patrícia. Então, mãos na massa? Claro. Então vamos lá. Então vamos. Então, para o chapati nós vamos usar 2 xícaras de trigo. Nós vamos colocar 1/3 de colher de sopa de sal. Aí com um garfo eu vou mexer e misturar bem para arejar aqui a farinha. Nós vamos colocar 3/4 de água morna. Talvez a gente não use a água inteira, tá? Toda essa água. Então nós vamos sentindo como está a massa, ok? 3/4 é um pouquinho mais que meia xícara. Vai colocando aos poucos, então. Isso, eu vou colocar mais ou menos meia xícara e depois nós vamos misturando. E aqui nós vamos usar 2 colheres de sopa, 2 colheres e meia de sopa de óleo. Essa massa a gente não vai sovar nem nada, é só para misturar mesmo, tá? Nós vamos misturar. E aí vai colocando a água conforme Exatamente. vai misturando. Isso. Até não grudar mais nas mãos. E essa água posso aquecer no micro-ondas, professora? Sim, você pode sim, é uma água morna, você vai aquecer mais ou menos 10 a 15 segundos no micro-ondas. Ó, ela tá bem seca, tem bastante farinha ainda, então eu vou colocar toda essa água. Depois que você deu uma misturadinha, agora você vai usar as mãos. Olha só, professora, agora a gente juntou tudo, a gente só dá um apertãozinho aqui, ó, juntando as pontas. E nós vamos fazer só uma bolinha e nós vamos deixar essa massa descansar por 30 minutos. Ela descansa mais ou menos 30 a 60 minutos, mas 30 minutos já está bom. Nós vamos tampar com pano limpo
e nós vamos umedecer um pouquinho a massa para ela não ressecar. Então vamos deixar a massa agora descansar. E é só esperar um pouquinho, uns 30 minutos. Exatamente. Então, professora Nayara, agora a nossa massa já descansou. Vamos ver como ela está? Sim, olha, está Olha aqui, ó. Agora ela já está uma massa mais elástica, bem tá? lisinha, né? Isso mesmo. Então agora nós vamos colocar ela aqui e eu vou cortar. Primeiro nós vamos cortar. Você pode cortar com uma faca em casa, pode usar um cortador de padeiro como eu tenho aqui. Primeira coisa, nós temos a bolinha, eu vou cortar ao meio. Ao meio de novo cada um. E novamente cada parte ao meio. Vai dar 8 pedaços. Certo. Agora nós vamos pegar cada um desses pedaços. Presta atenção, professora Nayara. Mas antes nós vamos polvilhar um pouquinho na mesa com a farinha, para não grudar. Então olha só, nós vamos com os dedos, nós vamos... Posso fazer também? Claro, vamos lá. Pega uma lá, professora. Amassa, isso. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as pontinhas e vamos juntando assim, ó. As pontinhas, todas as pontinhas. Fazer tipo uma trouxinha? Isso, tipo uma trouxinha. Aí eu vou virar essa emenda pra baixo e vou fazer assim, ó, uma bolinha. Eu posso fazer a bolinha assim, eu posso fazer a bolinha aqui ou até na mão um pouquinho, tá bom? Feita essa bolinha, nós vamos deixar ela descansar mais uma vez. Aqui eu já tenho algumas prontas, mas ela vai ter que ficar embaixo do papel filme. Vamos guardar aqui nossa bolinha. Mais um pouquinho descansando. Isso. Quanto tempo aqui? Mais uns 15 minutinhos descansando. Aí nós vamos abrir nossas bolinhas, tá bom? Entendi. Professora Nayara, pessoal de casa, nossa massinha já descansou mais 15 minutinhos. Agora nós vamos modelar, nós vamos abrir a nossa massa. Posso pegar aqui então? Agora a professora Nayara vai pegar uma bolinha. Isso. Aperta com a mão assim, professora, e vai abrir, vai tentando montar um círculo. Posso abrir ela um pouquinho agora, com a mão? Isso. E agora vai usar o rolo de macarrão. Se você em casa não tem rolo de macarrão, pode ser uma garrafa de vidro, o que você tiver. Isso, professora, você conseguiu abrir a massa bem bonitinha. Bem Mas fininha, vocês né? de casa, se vocês não conseguirem nesse formato redondo, vocês podem pegar alguma coisa, uma travessa, alguma coisa redonda para fazer o formato de círculo. Feito esse formato agora, tá certinho, nós vamos fazer o quê? Colocar na chapa para assar o nosso chapate. Agora nós vamos colocar, você pode colocar numa frigideira ou numa chapa para assar o seu chapate. Nosso chapate está assando, acabei de virar ele, está praticamente pronto. Vamos ver aqui como está. Olha só, bem assadinho. Agora nós vamos rechear. E agora a melhor parte, professora? Isso mesmo, o nosso chapate aqui, ó, já assou e agora nós vamos rechear. Tá? Ah, eu quero com carne, pode ser? Pode ser. Na verdade, pessoal, você pode rechear com o que você quiser. Aqui nós temos a opção de carne moída, presunto, queijo. Se você também quiser, você pode rechear com os legumes ou até algo doce. Vai da sua preferência, ok? Então vamos lá, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um chapate e vamos rechear. Então eu vou pegar aqui a carne moída que a professora Inaya falou que ela gosta. Mas o que eu tiver na geladeira eu posso usar, né? Se tiver o que você quiser. Se você tiver só um queijo, um tomatinho, vai da sua preferência do que você tiver na sua geladeira. Fica gostoso, fica uma delícia. com tudo. Se tiver um doce também, né? Lá no Malau, eles comem muito isso aqui, tanto no almoço como até no café da manhã. Tá? E agora nós vamos dobrar. Como nós vamos dobrar? Como você quiser. A gente pode dobrar aqui enrolando ou também só o meio, tá? Como você preferir. Olha só, coloquei recheio, tá até caindo fora. Está pronto o nosso chapate. Aqui eu já fiz alguns também, olha só.
Para vocês verem, ó. Esse com queijo e presunto, Tem queijo, né? presunto, Cenoura. exatamente, o recheio que você quiser. E as dobras a gente faz como da nossa preferência também. Espero que vocês gostem e façam em casa. Até mais! Até mais. Para a alimentação, muitas pessoas têm pequenas plantações de milho e mandioca em suas casas. Produzem farinha para fazer em cima, uma espécie de angu comum em vários países na África e, em muitos casos, o único alimento na mesa. Vamos conhecer um pouco mais desse país? O idioma oficial é o inglês, porém uma significativa parte da população não se comunica nesse idioma, mas em alguns dos diferentes dialetos, dos quais o mais comum é o Chichewa. As feiras livres são bem comuns no Malawi, assim como aqui no Brasil. E lá há bancas que vendem gafanhotos, besouros e outros bichos. Pode parecer estranho o fato dos malauianos incluírem na alimentação alguns bichos que aparentemente não são comestíveis para nós. Porém, para eles é um hábito comum e uma forma saudável de complementar a alimentação. Vamos observar uma reportagem que saiu na revista Isto É, atualizada em janeiro de 2016, pelo repórter André Julião. Vamos olhar aqui na nossa reportagem. A ONU recomenda: coma insetos. Pode parecer absurdo, mas a entidade assegura que eles são mais nutritivos e baratos e ainda podem ser a solução para a crescente demanda por carne. No Brasil, vários grupos consomem larvas e bichos adultos. No semiárido baiano, por exemplo, a farofa de tanajuras fritas é um prato típico. Como qualquer alimento, os insetos exigem certos cuidados. Nem todos podem ser comidos, pois são venenosos ou contêm outras substâncias tóxicas. Pesquisando sobre as feiras livres no Malawi, encontrei este livro digital, Carolina vai ao Malawi, da organização social Sustenidos, com texto de Alessandra Fernandes Acosta e ilustrações de Purpurina Comunicações e Cultura. A moda na feira, com o desfile das cores e estampas dos chitenges. Mas o que é chitenge? São retângulos de tecidos, normalmente medindo 2 metros por 1 metro, super coloridos com desenhos de muitos tipos diferentes. Vamos observar essa imagem. Aqui, mulheres e homens estão usando chitenge nas roupas, nos vestidos, nas saias. E também elas estão amarrando os bebês em pedaços de chitenge. Aqui no Brasil, temos um tecido muito parecido, a chita, essa aqui que está aqui na mesa. Por suas cores e estampas, ela é muito parecida com o chitenge. Aqui temos duas imagens que ilustram muito bem o uso da chitenge, tanto pelas mulheres quanto pelos homens. Que tal aprendermos a criar estampas e reproduzirmos um pouquinho do colorido dos chitenges? Vamos ver esse vídeo. Para a estampa, vamos precisar de tintas para tecido, pincéis, canetas para tecido, tampinhas de diferentes tamanhos, fita crepe, estêncil, tecido e papéis para limpar os pincéis. Comece esticando o tecido e fixando-o com a fita crepe. Depois escolha uma sequência de desenhos, usando os moldes de estêncil e o prenda com a fita crepe no tecido.
cores que irá usar em cada quadro. Pegue uma bandeja de isopor para colocar a tinta. Suje o pincel, tire o excesso e com batidas leves, vá esfregando a tinta no tecido. Limpe o pincel a cada troca de tinta. Remova o stencil com cuidado e está pronto. Malawi significa sol nascente na língua chewa. Na bandeira encontramos 31 raios. Na composição do Sol, sabe por quê? Porque o Malawi é a 31ª nação da África a declarar independência. A cor preta representa seu povo O vermelho, o sangue de sua luta. e o verde, a natureza, uma bandeira linda e super significativa. A capital fica em uma região cercada por atividades agrícolas. No entanto, não há muitos recursos financeiros para o desenvolvimento. Não existe uma infraestrutura básica e a indústria local é de tabaco. A maioria da população sobrevive da atividade agrícola. Joyce Banda foi a primeira mulher eleita chefe de Estado no que chamamos de África Austral, o sul da África, a porção onde se localiza o Malawi. No Malawi, o povo é seu maior patrimônio. Vamos olhar essa foto aqui. O professor e os alunos em uma sala de aula ao ar livre. Educação lá é seriada. De 1ª a 4ª série é ensinado a língua materna, Chewa, uma das línguas chamadas Bantu, e da 5ª série em diante inclui-se inglês e até outras línguas tribais. Na foto, provavelmente, seja uma turma de 5ª série. Aqui no Brasil, seria um 6º ano, pois aqui o professor já está ensinando inglês. O orgulho do povo malauiano. Montanhas Mulanje, no sudeste do Malawi. Uma montanha de 3 quilômetros de altura, um dos pontos turísticos mais visitados do Malawi e repleto de lendas. E por falar em lendas, professora Dani? Apelidada de a Ilha no Céu. Os malauianos contam que uma serpente gigante chamada Nápulo mora embaixo da montanha, em uma piscina sagrada, e que quando fica brava com alguma coisa, se movimenta de um lado para o outro, por debaixo da terra. Resultado, causava estragos como terremotos, neblinas e mudanças estranhas no clima. Dizem até, professora Patti, que pessoas pequenininhas moravam lá nessa montanha. Refugiados são aquelas pessoas que, em razão de uma guerra ou por sua religião, etnia, orientação sexual, ideologia ou outras situações, foram obrigadas a sair de sua terra natal e se mudar para outra, por ser alvo de perseguição. É o indivíduo que se mudou para um lugar seguro buscando proteção. Quem se refugia é a pessoa que busca escapar de um perigo. Próximo à capital Lilongwe, existe esse acampamento aqui, certo? De refugiados, que deveria ser apenas um campo de passagem,
Porém, nos dias atuais, se tornou moradia fixa. Seus moradores enfrentam muitos problemas, que se agravaram ainda mais com a pandemia. O acampamento hoje se chama Desaleca. Que tal vermos um pouquinho do que você, Prof. Dani, aprontou para a prática de artesanato, costura e customização? Opa! Bora lá ver esse vídeo? Olá, galerinha! Eu sou a professora Daniele, do Espaço Maker de Artesanato, Costura e Customização da Escola Municipal São Miguel. E hoje eu vim aqui para fazer com vocês um adereço de cabelo igual esse aqui que eu estou usando, tá? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de linhas de costura, de preferência igual a cor igual ao do tecido que vocês forem usar. A gente vai precisar também de uma agulha, tá? Vamos precisar de um arame, de preferência que seja desses que a gente usa de fio de luz. Um alicate de corte e de uma tesoura, que corte muito bem o tecido. Além disso, a gente vai usar aquele tecido que a gente estampou lá na outra técnica. Se você não tiver, se você não fez aquele, você pode pegar qualquer outro tecido. Lembrando que a gente pode usar também o tecido de chita, que é aquele que parece com o tecido usado lá no Malau, certo? Vamos lá então? Para começar, a gente precisa cortar o tecido, tá? A gente vai precisar de mais ou menos 1,5 metro de tecido para poder dar o comprimento da faixa para conseguir fazer as voltas no nosso cabelo, tá? Então, a gente estica a tira de tecido em primeiro lugar, né? Vai fazer a dobra desse tecido. Feito isso, agora chegou a hora da gente fazer o quê? Costurar. Só que eu não vou costurar isso daqui não. Eu vou costurar aquele que a gente estampou lá na nossa aula anterior, certo? Vamos lá? Tecido cortado, tá? Nós vamos dobrar a nossa tirinha aqui, esticar bem ela, certo? Para começar a fazer a costura. A nossa costura, a gente vai costurar ela à mão, mas a gente também pode costurar na máquina. Aqui a gente vai fazer à mão, tá? Vai pegar a agulha e passar o fio. Eu vou usar esse fio que é da cor do meu tecido. Vou dar um nó na pontinha. Tecido costurado, lembrando que tem que deixar um pedacinho, tá? Sem costurar pra gente conseguir desvirar o tecido e colocar o nosso araminho dentro. Então, antes da gente desvirar, a gente precisa cortar o arame do tamanho do nosso tecido. Então, a gente vai pegar aqui um pedacinho do arame, certo? E poder cortar, tá? Então, pega lá o pedaço do arame, vai medir do tamanho certinho e você vai precisar de um alicate de corte de arame. Lembrando que sempre para mexer com arame, com a tesoura, você precisa do auxílio de um adulto para poder utilizar esses materiais. Eu já tenho aqui um pedacinho cortado para a gente poder agilizar o nosso processo, tá? Aqui, ó, para trabalhar com ele é meio maleável, tá? Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente com as pontinhas. Eu aconselho vocês que sempre dobrem as pontinhas, tá?
para não se machucar, certo? Então, antes da gente colocar ele dentro do nosso tecido, a gente vai fazer o quê? Desvirar o nosso tecido, tá? Então vamos lá? Pelo buraquinho, começa a desvirar o tecido. Vamos lá? Tecido desvirado. Agora chegou a hora da gente colocar o nosso araminho dentro lá do nosso tecido. A gente vai pegar aqui a pontinha, ó, e vai dar só uma dobradinha. Aperta. E aperta. Estica bem. E agora a gente só precisa fazer o quê? Fechar o buraquinho que ficou, certo? Então, para isso, a gente vai precisar de novo da nossa agulha e o nosso fio. Faz um nozinho de novo lá na pontinha e a gente vai costurar aqui no finalzinho. Estamos aqui com a nossa professora Maria Cristina. Ela vai nos auxiliar agora como modelo, né? Vai nos ajudar. Eu vou colocar a faixa nela para vocês aprenderem a usar, certo? Então, vocês vão precisar esticar mais ou menos ao meio, tá? Coloca em cima o cabelo, bem em cima da orelha, tá? Passa por debaixo, trança aqui um pouquinho, cruza, né, a faixinha, puxa, dá uma apertadinha, estica de novo aqui em cima. Aí aqui você dá mais uma esticadinha. E aqui, ó, tá? Você vai torcer o arame. Torcendo o arame, você já tem aqui, ó, formado um lacinho. Vou fazer na professora Maria Cristina diferente do meu. Vou fazer nela um lacinho. O meu tem uma rosa, o dela vai ficar com lacinho. Aí a gente vem aqui, arruma o cabelo, né? Solta o cabelo aqui pra frente e solta o cabelo aqui pra frente também, né? Tá vendo, professora? Uau! Está pronto, né, o nosso adereço de cabelo. E aí, gostaram? Espero que tenham gostado e que venham fazer parte do nosso Espaço Maker. Espero vocês lá, viu? Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau! Curiosidades, brincadeiras e tradições. Aqui temos exemplo de uma brincadeira muito conhecida no Brasil, que também famosa lá pelas bandas do Malawi, porém com algumas coisinhas diferentes. Vamos assistir um vídeo onde podemos ver como funciona na prática a brincadeira lá no Malawi. E aí, galera? Meu nome é Luana, meu nome é Mariana e nós somos participantes do Move aqui no Malawi. Nós vamos falar para vocês um pouquinho de algumas brincadeiras tradicionais que acontecem aqui nesse país. A outra brincadeira se chama Kambuzi Kalimukonde Kalirandi e é uma brincadeira onde se faz um círculo e essa roda, ela representa uma cerca. Dentro da cerca, nós temos um participante que é uma ovelha ou uma cabra e por fora um outro participante que é uma hiena. Esse jogo não se pode deixar a hiena entrar dentro do círculo. Então, o que os participantes têm que fazer é sempre fechar a cerca. Se a hiena entra dentro do círculo, a ovelha tem que sair e não se pode deixar a hiena sair do círculo de novo.
Thank you very much. Se como família. E aí, bacana a brincadeira, né? E quem nunca foi embalado por uma canção de ninar? Ou nunca ouviu uma canção de ninar? Aqui no Brasil temos muitas, não é mesmo? Sim. Vamos ver. E essa aqui, ó. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. No Malawi também existem canções de ninar. Vamos ouvir uma? Lululu manae, lululu darotola, mwana wa vela salila, mwana wa bwino salila, lululu manae, lululu manae, lululu darotola, mwana wa vela salila, mwana wa bwino salila, lululu manae. Lululu manae, lululu darotola, mwana wa vela salila, mwana wa bwino salila, lululu manae, lululu manae, lululu darotola, mwana wa vela salila, mwana wa bwino salila, lululu manae. Essa imagem aqui está no livro Carolina Vai ao Malawi. E a partir dela eu descobri muita coisa legal sobre a dança. Você sabia que ela foi eleita Patrimônio Imaterial da Humanidade? Tem extrema importância para os malauianos, professora Patti. Sim, um exemplo é a chamada A Grande Dança, que é comandada por homens iniciados nos costumes e se vestem com roupas coloridas e máscaras. Quando saem da floresta, andam em uma coreografia ritmada ao som da percussão, varrendo poeira e folhas do solo para não deixar qualquer pegada. E agora vamos falar sobre o mito. Este mito é sobre a criação do Malawi. Foi escrito pelo autor de livros infantis e contador de história, Cassia Macaca Piri, e lembra quão preciosa é a Mãe Terra. Foi publicado no livro Meus Contos Africanos, Seleção Nelson Mandela, da editora Martins Fontes. A mãe que se transformou em pó. Cassia M. Piri. Certa vez, os Fols tiveram uma filha. Assim como o pai, possuía um brilho intenso, mas como era menina, usava seus adereços, sapatos feitos de fragmentos de estrelas. Enquanto circulava entre os planetas, inspecionando as incontáveis descobertas do universo, ela viu um planeta numa região distante, bem afastado, com tonalidades de azul e verde. Ela se encantou com tamanha beleza do planeta e decidiu que queria morar lá, ou melhor, seu trono seria lá. O Sol então suspirou e disse que ela poderia morar lá. Mas, para tal, teria que deixar parte de seu poder e luz, pois o encantador planeta não resistiria ao seu brilho. Em troca, lhe concederia 3 desejos. Ela pensou sobre o assunto por anos e anos, porque é assim que acontece com as estrelas e o astro-sol na vastidão do universo, embora para eles seja como num piscar de olhos, até que tomou sua decisão. Concordou em largar seus adereços luminosos para partir em direção ao planeta encantador verde e azul. Para sua partida definitiva, decidiu levar apenas coisas das quais fosse realmente precisar. Chegada a hora, partiu, montando
focada numa estrela cadente que rapidamente cruzou o tempo e o espaço. Aterrissando no planeta, ela viu como as florestas e os gramados eram lindos. Havia arbustos, flores de todas as cores e formatos. E por falar em cores, eram tantas cores, uma mais linda do que a outra. Filhos, quero ter muitos filhos, disse ela toda empolgada. Primeiro pedido concedido. Tornou-se mãe de todos. Altos, baixos, gordinhos, magrinhos, escuros, pálidos e dourados. Com uma grande vassoura, a mãe de todos varria e limpava tudo sempre, o tempo todo, até que ela começou a querer reclamar, assim como os filhos faziam. Estou com fome, estou com sede, quero isso, quero aquilo, lave-me, abrace-me. A tristeza começou a consumir o coração da mãe. Seu coração sangrava. O vento uivava, arrancava árvores, cantava na brisa fresca que beijava o dia ao amanhecer. Cantava nos lugares frios, chuva virava neve. Ela sabia que os filhos cavavam buracos para procurar metais preciosos e deixavam as feridas dos locais abertos, sangrando. Eles colecionavam os pássaros em gaiolas, cortavam as mais lindas árvores. A mãe envelheceu, adoeceu e morreu. Seu segundo pedido era que seus restos mortais fossem vestidos de preto, para que pudessem vagar discretamente. Concedido. Ela então continuou trabalhando, só que agora como um espectro. A mãe de todos agora passou a cuidar de uma única bebezinha, nascida antes da hora, que tinha os olhos lindos e os cabelos escuros como nunca se tinha visto antes. Essa pequena de cabelos escuros percebe toda a dedicação, amor, carinho e principalmente cansaço do espectro da mãe de todos e diz: deixe-me te ajudar, mamãe. Nesse momento, a mãe cai no chão e vira pó. Seu terceiro e último pedido foi concebido. Suave luz brilha agora no céu. A língua mais falada do Malawi é o Quechua, mas existem outras como o Tumbuka, Sena, Iau e Lon, que correspondem às suas respectivas etnias e são faladas em certas regiões. O Quechua virou língua porque o povo Quechua é o mais numeroso. O inglês também é uma língua oficial utilizada nas escolas, comércio e governo, porque o Malawi foi colônia britânica, mas raramente é usado nas vilas e zonas rurais. Lembram do início da nossa aula? Olha lá, Madzuka Band, professora Pati. Nadzuka Bino, Kainu, Prof. Dani. Bino! Mone, pessoal, como vocês estão? Acharam que nós éramos malucas, né? Pois vocês se enganaram. Aqui vão algumas palavrinhas em Quechua para vocês se virarem quando forem visitar o Malawi. Esperamos que tenham gostado tanto quanto nós dessa aula. Até a próxima, pessoal! Até, galerinha! Beijos!